Bom dia a todos. Vamos só dar início. Vamos fazer o agradecimento. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta. Por mais um dia estar tendo atividade. Agradecer a cada um que está aqui hoje procurando um pouquinho mais de conhecimento. Está procurando se melhorar. Agradecer a Deus pelo dia maravilhoso de hoje, por estar iniciando mais uma semana. Agradecer a Deus pela paciência conosco, por não nos julgar, por respeitar o nosso tempo, ver a gente errando, mas mesmo assim Ele está ali, nos apoiando para nos melhorarmos. Então a gente só agradece a Deus pela oportunidade e agradecer principalmente a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é a Cida, por favor, Cida. Bom dia nesse friozinho gostoso, né, gente? Pra gente bater um papo, olhar para a nossa vida. Pelo jeito vocês estão aqui nessa intenção, né? Porque a minha intenção hoje é desafiadora, é trazer o desafio à tona. Isso é fácil, gente? Alguém já nos disse, há mais de 2000 anos, no mundo tereis aflições, tereis atribulações, mas eu venci o mundo e vocês também poderão vencer. Lembram? Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus não disse assim, gente, vocês vão lá para a Terra, planeta Terra, né? E está ali, né, na atração de vocês, na lei de atração, de causa e efeito, para vocês viverem uma vida de facilidades. Nós estamos nesse ensaio, tá? Que a facilidade venha para a nossa vida, sim, mas quando nós estivermos prontos. Pensa se a facilidade na vida de uma criança, por exemplo, for muito facinha. Quando ela chegar na idade adulta, minha gente, que transtorno vai ter essa criança que não sofreu frustrações nenhuma quando era criança? Eu garanto que na nossa faixa etária aqui, todos nós sofremos aflições desde a infância. É raro alguém acima dos 50, 60 que não sofreu muitas aflições na vida. Mas será que a geração de agora está nessa vivência como nós tivemos? Às vezes, por conta do que nós vivemos, nós excedemos no cuidado com a criança e nós entregamos tudo de mão beijada para elas, desde o nascimento. É óbvio que bebezinho, né, como nós temos o bebezinho ali, eles são dependentes, né? O idoso também é dependente, volta, né, a ser independente. Mas o tempo vai passando, a criança vai aprendendo saindo das fraldas, vão aprendendo a engatinhar primeiro, vivendo o processo natural, né, dos setênios aí. Os primeiros 7 anos da nossa vida, de modo geral, são incisivos para uma vida adulta mais consciente, de mais, digamos assim, compreensão da vida e das coisas que acontecem na nossa vida e ao nosso redor, que nós nos preparamos lá atrás para vivenciar. Nós criamos músculo espiritual, não é só músculo indo para a academia, não. Esses reveses aí da nossa infância fez com que a gente pudesse sobreviver em períodos da maré, né? Quando a maré sobe. Em todos os momentos da nossa vida, tem períodos que está ali, né? A maré está baixa, está aquele marzão ali silencioso, agradável, mas tem hora que vem uma avalanche, né? E a coisa pega. E é nesse momento que, se nós não tivermos
os desafios, as frustrações lá na infância é que a gente se perde. A gente nunca vai assumir as nossas responsabilidades. Nós vamos sempre apontar, foi meu pai. Meu pai não me dava nada que eu queria, só falava não para mim. Ora, gente, por acaso a vida aí, né, na vida adulta, o mundo vai falar só sim para nós? E muitas vezes adolescentes hoje falam isso, né? Há muito pouco tempo eu ouvi muitas histórias relacionadas a isso. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, sempre justificando terceiros pelo que elas estão sentindo, pela dor delas. E é uma dor real, minha gente. As pessoas realmente acreditam que elas não têm nada a ver com aquilo. Tem gente que até diz, eu nem pedi para nascer, por que que me teve? Vocês já ouviram isso? Alguém dizer que não pediu para nascer? Vocês acham que está certo? Todo mundo diz que não, mas eu digo que estava certo. Sim. Nós não pedimos para nascer. Nós imploramos, muito bem, imploramos. Nós necessitamos de nascer, gente. Do outro lado da vida, quando desencarnamos, nós estamos ali num momento de refazimento para se preparar para voltar de novo. E nessa fila de volta para cá é muito mais difícil do que para ir para lá. É uma fila gigante de seres, nós, por exemplo, necessitados de evolução. É esse o intuito. Nós paramos num tempo da nossa vida e nós não resolvemos tudo. E aí vem a consciência do outro lado, para quê? Para a gente se encher, né, de ânimo, como Jesus disse para nós, e isso ecoa em nossos ouvidos o tempo todo, que no mundo não é facilidades, gente. Nós estamos encaminhando para que tudo fique mais fácil. Mas primeiro, nós precisamos vivenciar aquilo que nós já deixamos para trás em outras eras, em outros tempos. A gente não tem do que se queixar. A gente tem de nos fortalecer espiritualmente e agradecer. Lembram que a gratidão, ela gera milagres na nossa vida? Só pelo fato de nós agradecermos já é algo assim que a nossa evolução já dá saltos. E a evolução não dá saltos por acaso não. Ela precisa da nossa ação, do nosso movimento, para que tudo que nós vamos fazer é assim. Para quem é da cozinha e gosta de cozinhar, de fazer um bolo, né? Hoje é domingo. Eu lembro que quando as crianças eram pequenas, todos os domingos tinha bolo em casa, né? Porque adoravam. Só que hoje não, as crianças já cresceram, tem os netos, né? Que as avós aí podem fazer, né? Vou pensar nisso. Então, veja bem, se nós fazemos um bolo e nós colocamos esse bolo para assar lá no forno, pensa se você tira esse bolo antes da hora, o que que vai acontecer? Tô com pressa. Eu preciso que esse bolo fique pronto agora. Lá na metade do tempo, o bolo ainda está lá, né? Na corzinha da farinha, branquinho, nem ficou douradinho, nem nada. A gente já vai e tira, porque está na pressa. Pensa, assim é a nossa vida. Se nós saímos dos nossos desafios, quando não é tempo ainda do amadurecimento das ideias, dos pensamentos, das emoções se equilibrarem, vai ser como esse bolo, vai ser sonso. Alguém vai querer isso? Nem a gente vai querer comer aquele bolo. Aí a gente fala, fulano estava com pressa, se não tirasse o bolo antes, a pessoa ia embora sem comer bolo, então ninguém mais vai comer o bolo. Percebe que na nossa vida funciona mais ou menos nessa engrenagem? No mundo tereis aflições. Ele não disse, talvez tereis. Ele foi incisivo, ele fez uma afirmação, gente, porque ele nos conhecia, nos conhece pelo nome.
identidade, RG, CPF, tudo mais, nossas redes sociais, tudo ele sabe, né? Tudo é sabido pelo plano mais alto. Então é sabido como nós estamos no momento de tirar aquele bolo do forno, ele vai ajudar a tirar aquele bolo do forno, assim como ele também não ajudou muitos aí falados na Bíblia, tirou Daniel, né? Isso é no Antigo Testamento, tirou Daniel da cova dos leões, ele sobreviveu, tirou Pedro lá das águas, quando Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro não acreditou que ele podia andar nas águas também, e Jesus o chamou, vem até mim, Pedro. O barco estava todo lá, balançando, Pedro com medo, e avistam Jesus lá, andando sobre as águas. O que é aquilo? Então, Pedro quis ir até Jesus. Ele teve aquele primeiro momento, assim, eu consigo. Mas, num momento, ele vacilou, ele duvidou da fé dele, de que ele conseguisse. E assim somos nós. Nós duvidamos quando nós vacilamos na vida, porque nós tivemos uma dúvida, será, né, que tudo aquilo que eu escuto na doutrina, que eu escuto nos louvores, nas músicas que falam de Deus, tem louvores maravilhosos, né, lindos, e que tocam profundamente o nosso coração. Será que tudo aquilo é verdade? Ou eu estou sonhando aqui, estou viajando, acreditando que é assim, né? Então a pessoa duvida que ela consiga sair daquele lugar, e nisso vai só patinando, até chegar onde? Lá no fundo das águas, assim como Pedro. Pedro duvidou muitas vezes, ele acreditava, mas ele só foi firmar mesmo, isso que caiu a ficha para ele, caiu o entendimento para ele, quando no momento já da última ceia, Jesus fala que Pedro vai negar ele 3 vezes. Lembram disso? Até que o galo cante, ó, até que o galo cante 3 vezes, você irá me julgar. Me julgar ou me negar, a palavra correta. Você vai me negar. E Pedro assim o fez. E que momento veio com clareza para Pedro? Jesus também disse isso, que vocês vão entender o que está acontecendo a hora que acontecer. E quando aconteceu, de Jesus ser pego, e tudo isso estava meio que programado, né? Nas entrelinhas da vida, e Jesus, sendo o nosso modelo e guia, ele vivenciou tudo que ele vivenciou, que nós conhecemos dele, e disse que também nós poderíamos conseguir sair daqui de uma maneira mais leve, livre, volitando, e não ainda com medo, como Pedro, inclusive foi por medo. O medo é um das maiores emoções que nos envolve, né, gente? Medo todo mundo tem de algo. Agora, quando aquele medo é um pavor, é preciso buscar ajuda, tratamento, porque às vezes a gente não sai do lugar e precisamos, né, não ficar só patinando na vida, precisamos sair, enfrentar, é o autoenfrentamento. Então, quando Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. E quando Pedro nega Jesus, porque ele estava com medo de ser pego, né? Ele tinha medo de ser pego. E o que ele faz quando alguém aponta o dedo para ele? Olha, aquele é um deles. Ele estava com Jesus. Pedro fala, não, nem conheço aquele homem. E o galo cantou uma vez. Nesta hora que ele nega a primeira negação, um galo canta. Depois, de novo, ele saiu daquele lugar, vem outra pessoa e fala, olha, ele estava com Jesus. E Pedro negou de novo. O galo cantou de novo. Ele já negou. E a hora que outro também entrega ele, ele fala, não tenho nada a ver com isso. O galo canta pela 3ª vez. Aí
Aí a coisa... Aí ele pegou, ele lembrou, porque a gente tem umas amnésias, né? A gente tem amnésias, a gente sofre de um esquecimento por proteção nossa mesmo, porque nós não estamos prontos. E quando estamos prontos para sair desse lugar de pobre de mim, de vítima, nós enfrentamos. Então aconteceu isso com Pedro, e assim acontece também na nossa vida. Se perguntar aqui para vocês, quem é que não tem aflição na tua vida? Tem alguém que não tenha? Ou não esteja vivendo, ou pelo menos já viveu? Nesse momento, tem alguém que está sem aflição nenhuma? O termo mais utilizado é problema, né? Problema. Quem não tem nenhum probleminha aí para resolver, que está ali meio travado na vida? Todos nós, né? Em qualquer circunstância que seja, gente. É difícil de pensar em qual é o nosso desafio neste momento da nossa vida. De repente pode ser todos. Tem vezes que nós estamos, olha, vejam bem, o nosso mundo de relacionamentos, nós já começamos a nos relacionar com nosso pai e mãe. Será que temos alguma divergência com pai e mãe? Se tem irmãos, né? Esse universo de relacionamentos, pais que têm filhos, filhas, situação de trabalho, relacionamento de todo porte, a saúde. Tem um desafio com relação à saúde? Se não é uma coisa, a gente tem outra, né? Então, a família, a espiritualidade, tem pessoas que estão ainda ali muito distante da espiritualidade. Eu não digo nem frequentar uma religião, ir para a igreja todo dia, vir para o centro, não se trata disso, mas se a pessoa está com paz, né, em paz com Deus, ela pode estar fazendo mais e melhor do que aquele que vive dentro de um templo e está lá com a mente cheia de situações, né? Que são emaranhadas. E como é que a gente encontra um caminho de solução para isso, gente? Diante daquilo que acontece na nossa vida, a gente fala o problema, né? Na verdade, eu estou com problema, estou com desafio. Na verdade, um chamado assim para nós. O nome que você dá ao seu problema ou ao seu desafio, ele tem um nome, né? Aquele problema não é o problema de fato. Aquele ponto que você diz, é esse o meu problema na vida, não é o problema. É o que está por trás desse problema. Aquele não é o problema. Tudo que nós sentimos, vivenciamos, estamos na dor, tem uma causa, é a questão da causa. Quando você vai no médico, quando busca um tratamento terapêutico, psicológico, você vai falar, eu estou ansiosa, por exemplo, é a bola da vez, né? Eu estou com ansiedade, nossa, está terrível, até preciso de que me encaminhe para um psiquiatra, porque tem que tomar remédio, porque sozinha eu não estou dando conta. O remédio pode me ajudar. O problema é a ansiedade? Lembre, o problema não é o problema de fato. É o que está por trás do problema. Fica fácil olhar para essa questão do exemplo de ansiedade? O que é que vem me deixando ansiosa, ansioso? É o que está por trás, não é a ansiedade é o problema. A raiva é um problema. O medo é um problema. Não é o medo em si, mas é o que tem por trás, o que é que me provoca esse medo. Quando fala em medo, nós ouvimos dizer por aí que o maior medo das pessoas é fazer isso que eu estou fazendo agora, o que o Du fez aqui, a prece, né? A gente está falando publicamente, é o maior medo. Está lá no
topo do medo da humanidade. É falar em público, é falar com pessoas que vê a situação lá em cima e eu sou muito pequena para acompanhar tudo isso. É o maior, olha que medo, né? De falar. E eu passei por isso, gente. A primeira vez que eu fiz um curso de oratória, a minha perna parece que eu ia volitar ali, porque a perna não parava, não tinha controle. E o professor do curso estava bem do lado, assim, tinha uma tribuna. E eu lá para fazer uma palestrinha de 10 minutos. Primeira vez. Pensa, se vocês nunca falaram, eu vou chamar cada um aqui para fazer uma palestra. Você vai auxiliar, você vai vir aqui. Então, gente, o nosso tem sentido. Somos todos iguais, humanos, porque eu tremi tanto para falar uma coisa que é tão maravilhoso que é para falar do Evangelho. Foi a primeira palestra que eu dei, de 10 minutinhos, que inclusive eu, como católica, 30 anos católicas, eu fiz uma palestra sobre uma canção de um padre católico. E não esqueço nunca, foi a música dele, Para que eu saiba perdoar, Padre Zezinho, falava de perdão. É uma música fantástica, Para que eu saiba perdoar, procurem no YouTube. Para que eu saiba perdoar. Lembra do perdão e do Padre Zezinho que vocês encontram fácil. Então, olha os medos, sem uma razão de ser, mas medo do quê? Do outro me apedrejar? O que é que tem por trás daquele medo? Da crítica, do julgamento? O que a pessoa vai pensar? Eu não sei se eu vou dar um branco, né? Tem a colinha, se dá o branco, você faz uma colinha. Porque tem muita coisa, às vezes, para falar, e a gente foge, né? Da nossa mente mesmo. Só que ninguém sabe o que você preparou para falar. Então, se você já tiver uma prática, uma experiência, você vai pela intuição do momento. E não precisa dizer nada de ficar, não era isso bem que eu ia falar. Não, não precisa. As pessoas nem sabem o que você vai falar. Vocês sabem que a nossa amiga aqui vai vir fazer um exercício daqui a pouco? Não sabem, mas ela já sabe. Então, gente, não tenhamos medo. O outro é igual a mim. Tem 2 olhos, 2 ouvidos e vai ter o seu entendimento conforme dá significado. Lembra? A verdade que você diz que é verdade não é a verdade. Tem a sua verdade, tem a do outro e tem a verdade que é a verdadeira, né? Todos estão com a verdade, de fato. Porém, a verdade verdadeira é o que conta. Então, essa verdade do que está por trás de tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, é essa verdade. Tem uma historinha as historinhas de sábios, de mestres, né? Eu gosto muito de lembrá-las. Por isso que eu trouxe uns emaranhados aqui para nossa amiga resolver esses emaranhados. O que acontece, né, nessa historinha? Esse sábio, ele era como que é o nome? Um artesão, tá vendo? Ó, falha. Era um artesão. E todo dia ele chegava lá no trabalho dele e ele pegava a maletinha dele com todas as peças mais importantes do trabalho dele e fechava aquela maletinha todos os dias. E trancava. Como é que ele fazia? Para ninguém mexer naquelas peças que eram importantes demais para ele. Ele enrolava com uma corda e dava nó e nó e nó. E nesse dia o nó estava mais demorado para ele conseguir abrir aquela caixa das ferramentas para ele começar o dia a trabalhar. E o assistente dele, como todo sábio tem alguém do lado, né? O aprendiz ali, do mestre, do sábio, o menino falou: mestre, quer que eu vou buscar uma faca para a gente cortar aí a corda? Não, nada de buscar faca. Gente, assim é a história do bolo, assim é as coisas difíceis que estão nos lapidando,
Assim, é o personal trainer na nossa vida, que é aquela pessoa difícil, nunca sou eu, né? É o outro que é difícil, nunca sou eu, né? É o outro, é uma pessoa muito difícil. Eu sou facinha, né? Então, vamos olhar para quem é o personal de quem, né? Então, o menino já lá impaciente, ele fica, o mestre falou, de jeito nenhum, essa corda ele vai tirar inteira para poder usar no outro dia e sempre, sempre. E assim ele foi fazendo. E ele mexia, teve hora que ele teve que voltar tudo de novo, porque ele viu que pegou um caminho errado. Olha aí na nossa vida. Dá uns passinhos para trás, sim, para olhar de novo, ampliar mais, diante do que já passou, e precisou abrir o forno lá, o bolo não está pronto, opa, deixa o bolo aí, fecha rapidinho, porque senão o bolo vira, né? Você não pode nem abrir o forno para olhar às vezes se o bolo está pronto. E quanto mais tirar o forno antes do tempo. Então o mestre disse, não, eu vou resolver isso. E aí ele começou de novo, desatando aqui e ali, até que por uma mágica, como se fosse uma magia, desenlaça tudo, aqueles entrelaçamentos. E assim, às vezes, a nossa vida está emaranhada. E ele tirou a cordinha lá para todos os dias seguintes utilizar novamente. Só que a aflição, o que representa essa pessoa ao lado dele, inexperiente ainda, e não entendendo nada, mas por quê? Para quê? Era só cortar, né? Não é assim que a gente fica na vida do outro? Agora, quando é na nossa vida, às vezes a gente fala, mas por que fulano está botando tanto peso nisso daí? É tão simples. Então, para a gente saber se é simples, como diz uma fala de Elvis, Elvis não morreu, é eterno, ele dizia assim, para você julgar qualquer atitude minha, você precisa andar pelo menos 1 milha com os meus sapatos. Quem é que já andou com o sapato daquele que a gente está falando? A gente está apontando o dedo. Nossa, se eu fosse você, isso aí para mim é fichinha. Mas e aí? Será mesmo se você tivesse andado milhas e milhas aí com aquele sapato do outro, com aquele outro, e sentindo tudo o que o outro sente? Será que seria fácil assim? Com certeza não. A gente ia dizer, meu Deus, a minha história, tiro de letra. É muito mais fácil do que a do outro, né? E eu não preciso nem cortar essa cruz aí, né, pela metade, porque eu achava que a minha cruz estava pesada, então eu vou querer cortar uma parte da minha cruz. Então, o que essa história pode representar nos desafios que nós vivemos, gente? É para a gente pensar nos desafios que nós estamos vivenciando hoje e o quanto nós estamos querendo cortar a cordinha ou querendo deixar para lá, botar uma viseira e não enxergar, ou então persistirmos em resolver, buscar um caminho de solução, porque aquilo lá me pertence. E onde é que está a minha fé de que eu tenho ajuda, eu não estou sozinha, não estou sozinho, eu tenho ajuda espiritual, profissional, para buscar, conversando e buscando ajuda dentro desses desafios que eu estou vivendo. E não dá para eu dizer assim, da outra vez teve um acontecimento, eu fiz isso e deu certo. Os emaranhados foram desfeitos rapidinho, como se eu pegasse um colar meu, que às vezes tem um colar que ele emaranha tudo. E eu aprendi como soltar aquele colar, eu nem ficava mais preocupada do jeito que ele ficava. E eu estava tentando utilizar de um meio que não seria possível, desemaranhar, colocar tudo certinho ali, bolinha por bolinha, conta por conta. Aí quando eu descobri essa estratégia, nossa, até os fones de ouvido, eu vou pedir para você fazer, você quer vir aqui, fazer isso aqui para as pessoas verem o que vai acontecer? Aí, olha, corajosa, hein, para trazer essa experiência aqui.
Mostra aqui para o pessoal como é que está emaranhado esse fone de ouvido. Está emaranhado? Será que está difícil? É. Vai tentando desemaranhar aí. Vão olhando, minha gente. E cada situação da nossa vida é uma forma diferente da gente desemaranhar os nós, os laços, e de forma como este sábio estava fazendo com a máquina, com a caixa de ferramentas dele. Então, cada situação, né? A moral da história aí, olha, ela conseguiu rapidinho, tá conseguindo. Uhum. Agora, enquanto ele está emaranhado, faz uma coisa, pega aqui nessa ponta, pega aqui, falta tudo, pega aqui. E faz assim, ó. Só de você fazer assim, você não precisaria ter demorado esse tempo para desemaranhar. Quando ele emaranha, Ele entra. Assim, a gente mesmo faz isso aqui. Ele entra e vai entrando, dependendo, tá um nó mesmo, quase cego. E às vezes, quando você está com pressa e quer logo desemaranhar alguma coisa, isso é para fazer uma analogia, diante da história que cada um está vivendo. Está com pressa de desemaranhar os nós da tua vida? Gente, quanto tempo demorou para fazer esse emaranhado? Faz de novo, emaranha lá de novo esse fio aí, depois faz o teste de novo, só fazendo assim. Às vezes, diante do contexto, passa para o amigo lá, ele fazer os nós ali, fazer o exercício. Então, gente, diante do emaranhado do que cada um de nós, que nós chamamos esses emaranhados de quê? De desafio, de problemas, né? Quem é bom de matemática gosta, né, de resolver problema, mas quem não é, prefere falar desafio, né? Fica mais fácil desenrolar os desafios da nossa vida. Às vezes, depende do contexto, por isso eu falo dar uma sacudidinha ali no fone de ouvido, ó, palestra espírita também é cultura, ensinando como desemaranhar os laços aí do seu colar, né? Daquela linha cheia de emaranhado, e você vai fazendo isso e vai auxiliando também com a mão. E assim esse sábio fez. Diante desse desafio, só que os desafios ali era a caixinha de ferramenta dele, só que o desafio de cada um de nós, como é que estão esses nós aí? Se nós temos 20, 30, 40, 60, 70, 80 anos, será que esses nós estão já adquiridos lá na minha juventude? Tá tão facinho de desatar assim? Ou tá uns emaranhados bravos? Só que a gente também pode contar com ajuda, né? Assim como a nossa amiga fez, ajudando a desatar os nós, a gente também conta com a ajuda espiritual. Porque é então que Deus não me tira logo isso. Ué, gente, você tem um sonho para realizar nessa vida. Aí você sonha, 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 você fala, Deus, ajuda aí, faz, né? Realiza esse sonho para mim. Quando você vai no médico que está doente, muitas vezes é isso que a pessoa doente espera, que o médico resolva os sonhos dela de saúde. Só que é o médico que vai resolver? Se nós não colocamos aquela fé na medicação que nós vamos tomar. Uma pessoa que toma placebo, pensando que está tomando o remédio de fato, e ela é curada, é uma pessoa que ela teve essa fé. Isso não é uma fé cega, é uma fé genuína, assim como o Jó lá atrás na Bíblia. O Jó estava acabado, é o maior exemplo de fé da história que traz a Bíblia. Ele perdeu, né? Perdeu, nós dizemos perdeu. Porém, perder, quem é que perde, né? Nada é nosso, de fato.
mas nós vivemos experiências para poder evoluir. Então Jó tinha lá, era muito bem de vida, né? Tinha de tudo mesmo, e tinha família, tinha saúde, e aos poucos foi perdendo. Os bens materiais foi perdendo, vejam lá no livro da Bíblia do Antigo Testamento, perdendo a família, mas ele ainda tem a saúde. Isso aí eram as pessoas em volta lá com inveja de Jó, ou alguma coisa assim, querendo ter o que Jó não tinha, então criou treta para o Jó, né? Para que Jó vivesse essa experiência, para Deus exemplificar alguém também que nós, se Jesus fala, tereis atribulações e vocês vão vencer, porque eu venci nesse mundo, então Jó já acreditava nisso. Então ele dizia, eu vou vencer tudo isso. E ele tem saúde ainda. Lá vai Jó perder a saúde que ele tinha. Ficou pele e osso. Mas Jó não vacilava na sua fé. Ele falava, se Deus dá, Deus tira. Se Deus tiver que dar de novo, Deus dá. Ele confiava, era processo. A vida não é aqui, a vida eterna. Aqui é exercício, exercício constante. Então, olha só as coisas que acontecem, né? Em cada contexto de história desafiadora em nossa vida, é uma forma mais rápida ou menos rápida da gente desatar os nós, né? Os nós que eu adquiri lá na infância, pela minha idade, eu já tenho mais do que a menininha ali, as jovens, adolescentes, né, que estão aqui. Eu já tenho mais dificuldade de desemaranhar esses nós se eu deixei passar muitos anos. Quanto mais eu me demoro para desatar qualquer desafio na minha vida, o que eu vou fazendo? Se eu não olho para os processos onde não foram acabados, encerrados na minha vida, essas experiências vão vir de alguma forma na minha vida para eu olhar para eles. Ficam se repetindo. Exatamente. Mas por conta do quê? Da finalidade da gente desemaranhar os nós da nossa vida, começar de algum lugar. Você pode, nesse momento de fé que você fala, nossa, você dá uma chacoalhadinha ali na cabeça, na mente, e fala, opa, Deus está comigo. Pronto, os nós já vão desatar com mais facilidade. Essa facilidade de desatar os nós, os emaranhados de um colar, né, de algo, de uma corda, de um fone de ouvido, vão ser mais fáceis. Por quê? Porque eu tenho a fé, tenho Deus como Jó, que ele falou, Deus dá, Deus tira, e Deus simplesmente ele conquistou tudo novamente que ele tinha. Ele não brigou com Deus, porque o maior desafio também é como nos desencarnes, né? Nas mortes, que a gente até não aceita a pessoa que morreu. Tem uma psicóloga, psiquiatra, que ela é uma americana, Elizabeth Kubler-Ross. Ela traz lá os 5 motivos, né, das nossas dores, do luto, 5 situações desafiadoras que a gente passa pelos processos. Isso quando é uma morte de alguém, e quando não é a morte de alguém, algo em nós morre, algo que nós tínhamos, que nós fazíamos, que já não podemos mais fazer, né? Que algo é tirado de nós. É para a gente brigar com Deus? Não, só que esse é o primeiro, segundo momento em que a gente faz isso, quando nós nos sentimos lesados, quando algo em nós sentimos que perdemos, nós não aceitamos e não trabalhamos muito bem com isso. Passa pelos desafios lá de brigar com Deus, chega a ficar depressivo, depressiva. Quantas pessoas ficam numa depressão, né? Então, eu não me lembro bem as outras falas, mas a última parte é quando ela fala da aceitação. Quando a gente se dá, né? Pede uma trégua, já estou cansado, está lá no fundo do poço, às vezes não precisava ir até o fundo. Aí você aceita,
tem que levantar a mãozinha, porque se você está afogando e nem a mão você levanta para ser ajudado, você é capaz de trazer outro. Isso também são as pessoas que estão na nossa vida que não querem modificar, gente. Se você fica lá querendo tirar a pessoa, ela não é o momento dela, é tirar o bolo do forno antes da hora e não está pronto. Respeitem o tempo das pessoas, elas não querem. E vá vivendo, continua se respeitando e fazendo a sua parte, que te compete na sua vida, né? Vá vivenciando a tua história e vibrando para que o outro, porque é muito triste, é muito doloroso você ver realmente pessoas queridas, amadas, que não estão querendo sair daquele emaranhado em que está, e não pede ajuda, não aceita ajuda. Ah, eu consigo resolver sozinha, não preciso. Tem momentos que precisa, tem momentos que dá para dar conta de si, mas tem momentos que precisa de ajuda, sim. E nem é só ajuda de amigos, é ajuda mesmo, às vezes, de tomar medicamento, dependendo da demora que a pessoa que ela tem para se reabilitar, e ela não se ajudou de nenhuma forma, não conseguiu sozinha, né? Aí é preciso levantar a mão para alguém tirar ela daquele lugar, assim como Jesus fez com Pedro. Nós somos ajudados o tempo todo, temos intuições, temos sempre alguém que vai chegar e falar alguma coisa, a gente escuta, que a gente pode pegar para a gente sim essa ajuda, né, que fala, que toca o nosso coração, né? Então, cada situação é um tipo de emaranhado, não é sempre a mesma coisa. Pode levar mais tempo ou menos tempo, mas vamos continuar. Aconteça o que acontecer, vamos continuando, vamos avançando. Uma hora vem mais clareza, e aí a gente dá aquele salto quântico, né? É um salto quântico que sai um monte de coisa da frente, e você respira e vai em frente. E esse momento é um momento que dá uma paz na gente, né? Todos nós, será que nós estamos tendo paz em nossa vida? Continuamente? Tem momentos que a gente está sem paz e sem a ciência da paz, né? Que é a paciência. A paciência que nos tira o nosso sossego, a nossa tranquilidade, muitas vezes também, porque eu não estou pronta para lidar com determinada situação. Então, para eu liberar os desafios da minha vida, um por um, desemaranhando nó por nó, eu preciso trazer para a minha consciência, gente. Mas a minha consciência está lá emaranhada também. Uma dica de primeira categoria. Uma coisa que é de graça. E que é o primeiro movimento nosso quando nós saímos da barriga da nossa mãe. Tem ideia do que é? Senta e chora? A gente chora, mas é outro nome. A gente chora, olha como a gente já nasce chorando, né? Muitas vezes é preciso chorar para poder vir o quê, gente? Aquilo que nós não vivemos sem, porque se nós perdemos é porque nós já estamos no momento da nossa morte, que é o primeiro ato nosso e o último. Durante toda a vida a gente utiliza do quê? O ar. Puxa o ar aí. Respira. Dica número 1. Aconteceu qualquer emaranhado, gente, faça tudo que tiver que fazer. Se não tem tempo de pausa nenhuma, vai fazendo e respirando, conscientemente. Mas se der uma pausa, nem que seja de minutos, 1 minuto, você já está salvo. 3 minutos respirando, você já saiu de uma ansiedade braba que está ali. Aconteceu algo e você não está dando conta. O teu corpo vai responder. O nosso corpo responde à respiração e é o nosso calmante na hora, gente. O conta até 10 é o quê? Conta, mas não fica só no contar os 10, vai respirando junto. Respira, segura o ar quanto puder, solta. Segura sempre um pouquinho para o pulmão encher e o pulmão sentir esse ar que vai entrando pelos nossos, né, os nossos corpos todos e vai
limpando em nós aquela energia. As células que estão em movimento, que morrem, renascem, nós estamos oxigenando não só o nosso cérebro para vir novos pensamentos, né, abrindo novas sinapses aí naquele momento para eu sair de uma situação desafiadora, que é uma situação que a pessoa até surta, precisa correr para o médico, porque às vezes parece que está tendo algo no coração, já está ficando até roxo, mas chega lá, não tem nada no coração, faz todos os exames, não dá nada. É a ansiedade. Olha o ponto que pode chegar. Já chega dessa forma se demora muito. Então aprendam, gente. Começou num nervosinho, né? O calmante para tudo, antes de precisar tomar medicamento para acalmar as nossas células, nosso ser. Vamos aproveitar disso que é de graça. Inspira pelo nariz, né? Conseguindo ficar ali nos 4 tempos, puxa o ar, né? Não é um ar curto, nem tão longo para começar, mas em 4 segundos, assim, ó, inspira, segura 4 tempos que você conta automaticamente aí na mente e solta também todo o ar. O tempo deve ser o mesmo, né? Para não ficar ar ali nos pulmões e você não soltou, não completou a liberação daquele ar. E nisso a gente vai criando, né, um mecanismo de solução para nós. E para finalizar, e já deu a hora, diante do se sentir, né, em paz, o que é que classifica a paz na nossa vida? Tem pessoas que vê uma imagem de Jesus, né? Eu sempre olho para ali, uma imagem de Jesus, e Jesus dá calma, acalma, né, o coração da pessoa, que lembra de uma música, ouve uma música, músicas que elevam, né, uma prece que eleva, que te reporta a Deus. Então, tudo que nós temos em nós, que para nós funciona, para nos acalmar e nos dar paz, então vamos fazer isso. Tem pessoas que vêem um quadro lindo, né, como uma pintura que um rei pede para que seja pintado, quadros que simbolizasse a paz. E vários pintores fizeram aqueles quadros, né, pintaram. E aí 2 quadros foram separados para o rei decidir qual dos 2 quadros iria simbolizar a paz. Quando fala em paz, que lugar que vocês imaginam? Tem uns que imaginam o quê? A natureza, a mata, rios, riachos, cachoeira, praia. Então, 2 quadros tinha água. No primeiro deles, tinha uma pintura linda, maravilhosa, aquele céu azul, aquelas nuvenzinhas branquinhas assim, e aquele marzão azul, né? Maravilhoso, as montanhas, lindo. Dá uma paz, né? Só de imaginar. O outro pintor fez o quê? Pintou um mar revolto, mar, né, detonando tudo ali, subindo nas pedras, nas plantações que tinha ao redor, e aquele movimento brusco da água ali, batendo nas pedras. E aí o rei, observando um e outro, ele viu naquela pintura que tinha uma pedra e um arbusto, uma árvorezinha nascendo entre, sabe quando nasce plantinhas que estão entre uma pedra e outra? Como é que aquilo nasceu ali, né? E aí ele olha, tinha ali uma família de passarinhos, fizeram um ninho ali no meio daquele mar revolto e os passarinhos estavam ali, tranquilos e serenos. Era para o rei escolher o quadro que mais simbolizava a paz. Qual quadro será que o rei escolheu? O do revolto? Por quê? O outro era tão azul. Pois é, gente. A nossa vida é sempre esse mar mansinho, lindo, céu azul, né? Não é, né? No mundo tereis atribulações, eu venci o mundo. E vocês também podem vencer.
E podemos vencer de uma forma quando a gente pensa que está tudo acabado. Vai vir aquela enxurrada de água e vai detonar tudo. Mas tem ali o exemplo, como o nosso amigo disse, tem os passarinhos ali no meio e tranquilos e serenos. Então vamos pegar essa história e pode estar acontecendo o que for nessa casa, nossa casa interna, que eu vou fazer o meu momento de paz, começando em mim. Pode estar uma rebelião, aí você dá aquela pausa, vai dormir do seu jeito. Agora é hora de eu respirar, não vou pensar em nada de desafio na minha vida, vou dormir que amanhã resolva a situação, sabe? Ao acordar, você pode sonhar, pode ter, né, insights aí, que venha o caminho de solução para os seus desafios. Então, vamos respirar, dormir bem, fazer exercício físico, para ajudar a ativar, né? Nosso corpo, os nossos músculos, para nós vivermos da melhor maneira possível. Comer bem, respirar, fazer exercícios, tomar água, né? Importante demais tomar água sempre, pode estar frio, calor. Vamos fazer o melhor que nós pudermos para o nosso corpo, que ele fala conosco, para que ele possa nos ajudar a ajudá-lo também a se manter. Com muita gratidão, assim encerramos então essa palavra de hoje. Gratidão, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cida, mais uma vez, pela sua presença. Obrigada. Os bons amigos. Para quem não viu hoje, bom dia para todos. Que todos tenham um abençoado domingo e uma semana cheia de realizações para todos nós. E a gente agradece a presença de cada um de vocês. Então vamos serenando os nossos pensamentos, nos elevando a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que preparou esse ambiente para nos receber, agradecendo aos nossos protetores que nos auxiliam em cada manhã, em cada instante da nossa existência. E que a gente possa encontrar a paz aonde a gente achar mais confortável. Como a Cida falou, temos que tentar achar paz em nós, primeiro. Que a paz está em nós, a gente que criamos um turbilhão em volta de nós mesmos. E que nós tenhamos a serenidade de ter uma semana, de passar pelos obstáculos da vida, e ao entrar na nossa casa, a gente possa ter a serenidade de passar o melhor, passar a tranquilidade, falar sobre os nossos problemas, mas sem enraivecer, sem passar raiva, para transformar a energia dos nossos lares. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, pertencer a essa casa, de ter vocês como amigos na minha vida. E eu faço um Pai Nosso em forma de agradecimento por tudo que vem passando, que está por vir, e que nós tenhamos muita serenidade para cada dificuldade que teremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.